Jejum, como fazer, os benefícios, contraindicações e como quebrar o jejum. Tudo que você precisa saber agora nesse vídeo. Eu sou a doutora Bruna Couvre, médica especialista em longevidade e te ensino a ficar jovem, saudável e magra com um método simples e fácil de seguir. Então já curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que eu estou postando por aqui. Existem dois tipos de jejum. Os dois são excelentes em benefícios. O jejum calórico e o jejum metabólico. No jejum calórico, não se pode ter nenhuma caloria. Você só ingere água, café e chás sem adoçar. No jejum metabólico, você pode usar uma quantidade pequena de calorias, de macronutrientes, sem prejudicar a produção dos corpos cetônicos. Você pode utilizar shots fitoterápicos, TCM, ácido caprílico, creatina, glutamina, pois não vão fazer os picos de glicemia e insulina e manter o seu corpo em cetose. E o que significa isso, Bruna? Esse monte de nome difícil que você falou aí. Nas duas situações de jejum, você aumenta a produção de corpos cetônicos. E essa passa a ser a nossa moeda de energia. Na ausência de glicose e outras fontes suficientes de nutrientes, macronutrientes, seu corpo usa a cetose. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, gorduras, proteínas, fibras. Na ausência desses, o corpo começa a utilizar os corpos cetônicos, as gorduras, como energia. É uma forma nobre de energia. E nós conseguimos, nas duas formas de jejum, utilizar esses corpos cetônicos, como eu falei. No jejum metabólico, pode-se utilizar fontes de gordura, 5 a 8 gramas aí advindas dos triglicerídeos de cadeia média, ou MCT, ou TCM, o ácido caprílico, ou o C8. Pode ser utilizado um shot matinal que tenha limão, cúrcuma, gengibre em pó e uma colher de 5 ml de TCM. Vai quebrar o jejum calórico? Sim, mas o metabólico não. Pode ser que a produção de corpos cetônicos ela até caia ali nos primeiros 30 minutos após você tomar, mas 50 minutos depois a produção aumenta, são otimizados pela gordura. Então, pode ser utilizado também o beta-hidroxibutirato, o BHB, que são os corpos cetônicos já prontos. É usado mais rápido e mais eficientemente do que o TCM. Não tem um melhor que o outro, tá? Só que o TCM ele precisa de um tempo ali de metabolização para você produzir os corpos cetônicos. Esclarecido sobre a diferença entre os jejuns e também como fazer, né? Você pode fazer jejum de 14 horas, de 16 horas, 18, 20 até 24. 12 horas não chega a ter um benefício do jejum. Ele serve para quem está começando. Começa a produzir corpos cetônicos com 12 horas. Então, se faz 14 horas, foram 2 horas de produção de corpos cetônicos. Então, foi pouco tempo. Então, o ideal aí é no mínimo 16 horas. Acima de 24 também já não é muito benéfico. Você começa a fazer catabolismo, que é consumir musculatura e te atrapalhar na saúde. Jejum de 18 horas, uma vez por semana, é interessante. É interessante que vai arrumar a casa ali, organizar o seu corpo. Tudo vai depender do seu objetivo e adaptação. O seu corpo ele tem uma reserva de energia, que é o glicogênio armazenado nos músculos e no fígado. Então, inicialmente, quando você não come, você vai utilizar essa reserva. Depois, você inicia o processo para começar a utilizar os corpos cetônicos. O início da prática do jejum, mesmo que você consiga produzir corpos cetônicos, as suas células elas não estão adaptadas, elas não têm os receptores para usar esses corpos cetônicos. É como se você abastecesse um carro aí com gasolina, mas ele é álcool, então não consegue utilizar o combustível. Mas o corpo se adapta, ele vai construindo esses receptores de acordo com o que você vai fazendo o jejum. Também diminui aí quando você faz jejum os receptores para doces, vai reduzir aquela vontade de doce, diminuir aquela compulsão. Prepara as células para usar as gorduras como fonte energética através dos corpos cetônicos. E ela tem atividade antioxidante, anti-inflamatória e de perda de peso. Você pode encerrar a sua alimentação às 8 da noite, por exemplo, que é o melhor horário aí para você fazer a última refeição do dia. Aí à noite pode tomar um chá, pode tomar um magnésio inositol, que é um ótimo suplemento para o sono, para te auxiliar no sono. Ao acordar, pode tomar o BHB, que é o beta-hidroxibutirato que eu falei, que vai ajudar também. Se você não tiver nada disso, você pode usar o TCM, MCT, o ácido caprílico, o óleo de coco. Você pode utilizar uma bebida aí durante a manhã, nos chás. Vão otimizar e potencializar o seu jejum metabólico, como eu já comentei.
O jejum é modulador de enzimas inflamatórias. São proteínas inflamatórias, quando muito estimuladas, elas vão te inflamar. E o jejum, ele vai modular, ele vai regular essas enzimas. Ele ajuda nas doenças autoimunes por causa disso. Artrite, Hashimoto, espondilite, psoríase, dermatite, doença celíaca, muitas outras. Quem tem autoimunes deve fazer jejum pelo menos uma vez na semana para modular essas enzimas inflamatórias, controlar. Precisamos lançar a mão de estratégias anti-inflamatórias o tempo inteiro. E o jejum é uma ótima opção delas. Para aumentar o foco e concentração e para desinflamar, vamos lá. Para o foco e concentração, quando a gente faz jejum, você pode usar chá de gengibre, chá de guaraná cipó, cúrcuma, infusão de cacau, cogumelos adaptógenos, o próprio MCT, L-teanina, triptofano, 180 mg em cápsulas também é ótima opção. Ah, não tenho nada disso e quero fazer jejum. Tá ótimo, só comece. Tenta aí encaixar um chá de gengibre, um chá de canela, shot, só comece. Isso tudo não quebra jejum metabólico. Você não perde músculos se você fizer jejum. Não, só se você fizer errado. Faça exercícios no dia que você fizer jejum, onde ocorre a maior expressão de proteínas anti-inflamatórias. E aí você vai potencializar a desinflamação do corpo que o jejum traz com o exercício físico. E agora eu vou te falar os benefícios do jejum. Vamos lá, o meu último é o preferido, presta atenção, hein? Já falei da modulação inflamatória. 2, melhora a imunidade, porque se o intestino não está trabalhando, o seu sistema de defesa, que a maior parte está em volta do intestino, ele consegue se restaurar, ele consegue potencializar suas funções. Não está com toda a energia voltada ali para o intestino, recebendo aquele monte de invasores que vem da alimentação. 3, elimina as bactérias de origem alimentar, justamente por ter mais tempo de defesa. 4, controla os níveis de açúcar e insulina no sangue. 5, evita síndrome metabólica, que é a obesidade, principalmente aquela gordura abdominal localizada, pressão alta, colesterol aumentado e aumento dos níveis de açúcar no sangue. Quando você faz jejum, mantenha o corpo com os níveis de glicose mais baixos. E aí, você ajuda a controlar todas essas doenças. 6, ajuda a emagrecer. A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, faz você engordar quando está aumentada. Se você controla através do jejum, ajuda no emagrecimento. Ajuda a baixar a pressão arterial. Já falei ali na síndrome metabólica, mas faz a pressão, o que faz a sua pressão subir é a insulina alta. Se você controla os níveis, você controla a pressão. 8º benefício, melhora o estresse, justamente porque desinflama o seu corpo, auxilia no controle do estresse, controla o cortisol, melhora o seu sono, tudo isso. 9º benefício, recicla suas células. Esse é o que eu falei que é o melhor, que é o meu preferido. O seu corpo em jejum, com a redução das atividades, ele consegue identificar as células e as organelas que estão com alguma alteração e destruí-las. Essa apoptose, essa destruição das células velhas no nosso corpo, ela acontece o tempo inteiro. Previne doenças, inclusive o câncer. Evita daquela célula defeituosa se multiplicar demais e levar um tumor. No jejum ocorre uma faxina total do nosso corpo. Na ausência de alimento, o corpo ele tem possibilidade de promover uma reparação celular, o que possibilita você desintoxicar, detoxificar. Muitos outros benefícios eu poderia falar aqui. Realmente é uma estratégia maravilhosa para a sua saúde, o jejum. E para quem é contraindicado? Sempre me perguntam isso. É importante que o jejum seja praticado por pessoas que estão buscando melhoras nos hábitos alimentares. Estão reduzindo aí produtos industrializados, carboidratos refinados, de alto índice glicêmico, açúcar, bebidas alcoólicas, que estão com atenção para melhora na alimentação. Para a pessoa que está com a alimentação toda errada, comendo de tudo, alta ingestão de bebida alcoólica, usar a estratégia isolada não é uma boa. Vai ter tonteira, desconforto, dor de cabeça, o corpo vai estar utilizando só açúcar, só glicose como fonte de energia. Você não consegue acessar outras vias metabólicas. Então, não vale a pena. Se você quiser começar a fazer o jejum, comece melhorando a sua alimentação e gradativamente vai inserindo na sua rotina. O jejum feito de maneira errada, uma privação excessiva, repentina, sem adequação, pode alterar a função da sua tireoide, reduzir seu metabolismo, causar diversos problemas. E contraindicações para o jejum: gestantes, lactantes, crianças,
O diabético tipo 1, aqueles que dependem de insulina, não são indicados fazer o jejum. E agora, como quebrar o jejum? Precisa ser uma refeição baixa em carboidratos. Você não pode comer pão, massa, biscoito, bolacha, arroz, feijão, batata doce, farinhas na hora que você vai quebrar o jejum. Pois senão você vai perder todos os benefícios que eu falei que você tem quando você faz o jejum. Precisa fazer uma refeição com a carga glicêmica baixa, ou seja, vai fornecer o macronutriente de carboidrato de maneira controlada por seu corpo. Você vai evitar um pico dessa glicemia e dessa insulina, vai evitar que esse açúcar chegue muito rápido no seu sangue. Então, capriche nas proteínas, prefira proteínas leves como ovos, frangos, peixes e capriche aí nos vegetais. Vegetais, legumes, verduras, sementes, como a fonte vegetal que vai ter baixa carga glicêmica. Assim que se quebra o jejum. Eu espero que tenha te ajudado com esse conteúdo. Eu tenho certeza que aplicando você vai usufruir desses benefícios todos. E me conta, você gostou desse conteúdo? Compartilha aqui. Caminha para aquela amiga que precisa saber disso, que está fazendo tudo errado. Ajuda a sua amiga. E no vídeo de amanhã eu vou te falar o que nunca te falaram sobre hormônios. Como você identificar as deficiências e os tratamentos indispensáveis. Vai estar aqui no meu canal do YouTube amanhã. Então não perca. Até amanhã.